Individual. A primeira vantagem do dissídio individual é que a justiça obriga alguém a cumprir a lei. Porque o dissídio vem do descumprimento da legislação. Por exemplo, fazenda pública não paga, a justiça vai atrás dela. Não expede o precatório, a justiça vai atrás dela. O empregador não cumpre as regras que estão na consolidação ou nos pactos coletivos, a justiça vai atrás dela. E o próprio empregado é um pouco mais difícil. Mas quando o empregado não cumpre aquilo que foi convencionado, aquilo que é de lei, o patrão tem uma ação contra ele. Quais as vantagens do dissídio coletivo? Parece um paradoxo, né? Como no dissídio individual se busca o cumprimento da lei ou de uma norma, né? A vantagem do dissídio coletivo é nenhuma, porque as categorias se despojam do poder que têm de ajustar entre si condições de trabalho e delegam à Justiça do Trabalho essa função. Ora, saindo do cenário em que é próprio das categorias no dia a dia, transferindo à Justiça a decisão em torno da prevalência dessa ou daquela cláusula, perde-se o enfoque que poderia ter sido mantido no caso da negociação entre eles próprios. O dissídio coletivo, na verdade, põe fim à demanda. A Justiça resolve definitivamente quais normas prevalecerão. Mas isso não necessariamente em proveito de uma ou de outra categoria. O dissídio individual é necessário e o dissídio coletivo, apregoa-se, devia ser o último recurso das categorias envolvidas em negociações coletivas. A gente viu alguns julgamentos, como o da categoria dos motoristas de ônibus e agora a categoria dos comerciários, reclamando direitos com relação ao horário, né, do funcionamento no domingo. Como avaliar a nossa experiência nesses julgamentos? Olha, o trabalho ao domingo encontra-se atualmente dividido em dois pensamentos. Aquele defendido pelos trabalhadores que necessitam do convívio com a família e aquele defendido pela categoria patronal, que a modernidade implica em que o estabelecimento funcione 24 horas por dia, a fábrica funcione 24 horas por dia. É uma questão complexa, digamos que há necessidade de se avaliar o que seja, na verdade, necessidade de estar em família, estabelecer um entendimento definitivo do que traz dignidade para o trabalhador e o que traz continuismo para a empresa, porque a empresa não pode parar. É uma questão complexa, Camille, e que tem sido decidida atualmente sem se levar em conta esse meio termo, né? Adota-se atualmente o sistema de revezamento. Então, todo cidadão, conforme manda a lei, tem 24 horas de descanso por semana. Aí nasce o problema. Necessariamente, a esposa dele que trabalha não está de folga nesse mesmo dia. Um outro parente mais querido não está de folga nesse dia. Então, a finalidade do descanso, e que serve também para que a família esteja unida, se perde. Mas, por outro lado, se você considerar a paralisação de todas as atividades no domingo, há de se ponderar também que é algo que já não pode mais ser imaginado. Então, eu confesso a você que é uma questão complexa, difícil de resolver, e não vejo a curto prazo um horizonte. Agora mesmo, a categoria dos comerciários está degladiando-se com a categoria patronal correspondente pela abertura do trabalho das empresas ao domingo, e o Judicael, o juiz da primeira vara, deferiu uma liminar impedindo a abertura do trabalho aos domingos. Eu recebi um mandado de segurança oposto, ajuizado por uma empresa comercial, alegando que a lei municipal que proíbe o trabalho aos domingos seria inconstitucional. Enfim, continuamos brigando em torno do mesmo assunto, e isto não termina tão cedo. Eu queria complementar aqui o que o doutor Cláudio falou. Eu acho que o trabalho do domingo só deve ser para as atividades essenciais.
O grande problema do trabalho de domingo é acabar a relação familiar. Eu tenho um exemplo aqui, uma reclamação contra o laboratório, e tinha uma empregada que ela trabalhou três anos, normalmente de um ano para cá começou a criar problema. O que foi que eu concluí da instrução? A partir do momento em que ela começou a trabalhar domingo e o marido dela também trabalhava lá, não trabalhava no domingo, que ela não estava de plantão, criou-se um problema tal que ela tornou-se uma funcionária rebelde e ainda teve problema na família. Eu acho que trabalho ao domingo deve ser só em atividades essenciais. Eu acabaria com tudo isso, em prol da família. Se avaliar se realmente a ausência do domingo na produção, né, seria de impacto tal a impossibilitar o convívio em família. Essa é uma questão complicada. As famílias precisam se reunir, as pessoas precisam se falar, se reúnem pouco porque trabalham em horários diferenciados e, ao mesmo tempo, sou forçado a dizer, alguns mecanismos de produção estão em atividade 24 horas por dia. Para finalizar, que benefícios podem ser assegurados pelos dissídios individual e coletivo? Eu acho que, em resumo, é o cumprimento da lei. É o único benefício. Se você tivesse partes, empregado e empregador, que cumprisse a lei, nós tínhamos um número mínimo de demandas. Se você tivesse entidades sindicais que cumprissem a lei, nós também teríamos um mínimo de dissídios coletivos. Minha opinião com relação a isso. Okay. Obrigada, senhores, pela participação. Bem, e você já sabe, toda semana nós estamos aqui trazendo um assunto novo sobre os direitos e deveres de patrões e empregados. Um fato que vai ser analisado à luz do direito com os nossos convidados. E você que está em casa também pode participar mandando suas dúvidas sobre relações de trabalho, direitos e deveres que a gente vai esclarecer e pode sugerir temas e entrevistados. Então é só entrar em contato com a nossa produção. O nosso e-mail é o defatoedireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. A gente se vê no próximo programa. Até lá!